Olá, sejam bem-vindos ao Educa Floripa. Hoje o programa veio até a Lagoa da Conceição conhecer um projeto que ressignificou a história de um espaço tombado, transformando o casarão do NEIM Orisvaldina Silva em um território de escuta, observação e múltiplas linguagens. Com cerca de 24 metros quadrados e paredes cheias de história, o casarão do NEIM Orisvaldina Silva passou de espaço multiuso a um verdadeiro laboratório de criação. Inspirado na abordagem da filosofia educacional Reggio Emília, o Ateliê Casarão é hoje um ambiente onde crianças e educadores são protagonistas do processo educativo. O que a gente vai fazer com essa argila? O que será? A gente tem alguns eixos de trabalho dentro do ateliê. Um deles é perceber as crianças como protagonistas da ação. Então essa criança ela é sempre incentivada a ir além com a mediação do adulto. Então a gente acredita que ela pode fazer parte dos processos de escolhas, as tomadas de decisões, pode fazer suas próprias descobertas, suas investigações. Então ela é entendida como um ser único e completo e capaz. Pensado como um espaço de extensão da sala de aula, o ateliê nunca está igual. Cada contexto proposto aqui tem uma intencionalidade moldada de acordo com o que vem sendo trabalhado com o grupo que chega. O que será que tem no ateliê hoje? O que será que tem? O que a gente propõe dentro de sala, a gente conversa aqui no ateliê para estar ampliando, todo o trabalho que é feito com as crianças, para estar realmente ampliando esse repertório de vivências, de novas experiências, fazendo com que nossas crianças possam ser crianças pesquisadoras e investigadoras. Ele é muito importante também para que favoreça essa inclusão, e a gente percebe o quanto eles apreciam esse espaço. Aqui eles podem também participar, sem restrições. E a gente tem observado, desde que o espaço do ateliê vem funcionando, como isso tem ajudado no desenvolvimento da questão da interação, das brincadeiras, da experimentação, tudo isso também para as nossas crianças especiais. O ateliê que vocês viram, ele está relacionado com o nosso projeto coletivo do Boi de Mamão. Então, ele foi inspirado na nossa primeira música do Boi. O que a gente quer com ele? A gente quer rememorar para essas crianças um pouco da cultura do boi de mamão e como essa música foi criada. Porque nós temos uma música própria do NEIM, que foi criada anos atrás, só que essas crianças não presenciaram isso. Então agora a gente está trazendo música por música para que elas compreendam o que tem dentro dessa música, qual é a cultura que está sendo destacada. Então esse ateliê de hoje é a primeira música. E na primeira música a gente tem as rendeiras da Lagoa da Conceição, a gente tem a benzedeira e a gente tem a nossa personagem da vó Lourdinha, que é a benzedeira do boi de mamão. Gostei da maricota, o boi de mamão, a maricota, o vaqueirinho, o cavalo. O convite para entrar no universo do boi de mamão é feito antes mesmo de chegarem ao ateliê, lá no Projeto Binos, que acontece na biblioteca da escola, em uma das propostas de docência compartilhada. Quem convida é uma antiga conhecida dessa turminha. Então, eu sou a vó Lourdinha. Vocês lembram de mim que eu já estive visitando aqui esse NEI? Lembra? Que a avó já esteve aqui? Hoje a avó ia passar na feira, comprar umas coisinhas, daí a avó assim, eu vou passar lá contar uma historinha. A avó vai contar para vocês uma história de um dia que o boi de mamão foi se apresentar lá na Pracinha da Lagoa. Conhece a Pracinha da Lagoa? Quem que já foi na Pracinha da Lagoa? A Pracinha da Lagoa dá para brincar, tem parquinho, né? Olhem lá, amigos, diz Dora. Elas dançam igual a bailarina e a roupa delas é igual a minha, um vestido. Dandara comenta. Com Ana Júlia, olha como ela é grande, Ana Júlia fala. Ela deixa o vestido cair no salão. Quem é a moça do boi que deixa o vestido cair no salão? A maricota. O projeto Binos, ele tem a responsável, a professora Samara, né? Ela é responsável por esse projeto, que já tem mais de 10 anos.
e ele tem como objetivo aprimorar, acrescentar e qualificar o que é feito em sala de aula. E ele também está sempre trabalhando em conjunto com o ateliê, né? Que é esse espaço maravilhoso aqui que vocês estão vendo. Então a gente faz muita proposta juntos, né? Com a professora Dayana, sempre com matemática, junto ao ateliê e biblioteca Ney Orisvaldina Silva, a BINOS. A ideia é que o planejamento das vivências valorize o aprendizado das crianças. Não se trata de um ambiente neutro. Cada objeto colocado aqui no ateliê foi minuciosamente organizado. Tudo é pensado, desde o cheirinho, a iluminação. E a gente acredita que essas materialidades que são apresentadas às crianças, elas têm uma potencialidade, que na mão delas, elas podem criar, inventar, podem estruturá-las, observá-las, modificá-las. E por vezes também as materialidades que são aqui são os elementos de pesquisa das crianças. E também elas podem servir como algo para expressar o sentimento ou o pensamento das crianças, como eles estão fazendo hoje com a argila, né? Então a argila, ela está dando voz e vez para eles comunicarem, narrarem seus sentimentos, seus pensamentos. Dentro do ateliê hoje a gente teve várias linguagens, a gente trouxe imagens, teatro de sombras, a música, a linguagem digital, a linguagem artística, a escultura, a argila. Então a gente apresenta essas diferentes linguagens e por meio delas as crianças podem se expressar. Neste lugar de escuta e invenção, o diálogo com as materialidades desperta a curiosidade e instiga o espírito criativo. As crianças são feitas de muitas linguagens. O silêncio, as narrativas, as histórias, as linguagens artísticas, as sonoras, as musicais, a linguagem matemática, oral e escrita. Então o ateliê, ele vem para apoiar e complexificar aquilo que essas crianças já vivenciam no cotidiano do NEM. O ateliê, ele nasce, ele se adensa nas relações que são vivenciadas aqui dentro do ateliê. E cada sessão dessa, ela é única, ela não tem um modelo, um padrão a ser seguido. O ateliê, ele lida com a complexidade humana. E nessa complexidade humana a gente tem uma rede de relações, de tramas, de ações, de estranhamentos, de compartilhamentos, né? Mais do que um espaço físico, o Ateliê Casarão se tornou uma forma de ver e viver a educação infantil, com presença, afeto, liberdade e imaginação. Fica até difícil interromper a brincadeira. Eu posso brincar? A ideia que a gente trouxe do ano passado, nessa ressignificação do projeto, trazendo um professor trabalhando em pequenos grupos, faz toda a diferença para quando a gente pensa na qualidade do atendimento, né? É brincar e educar, mas trazendo essa qualidade a gente vai conseguir alcançar muitas vezes as especificidades dentro das individualidades do sujeito. Então, é de extrema importância quando a gente tem um projeto que vai ampliar repertório, que vai ressignificar a prática, trazendo um olhar para a individualidade da criança, é muito importante que tenha um professor para fazer essa ação. Incrível o projeto, as intencionalidades, as mediações que são permitidas. Vocês abrem um mundo de possibilidades para eles. O ateliê, ele é um espaço de pesquisa, de investigação, tanto para as crianças, que podem pesquisar sobre elas mesmas, os outros e o mundo, como para os professores também. A gente entende os professores como professores pesquisadores, então os professores vêm para esse espaço com uma quantidade menor de crianças, porque aqui a gente tenta priorizar também o tempo da experiência, o ritmo da criança, do interesse dela, né? O desacelerar, porque a sociedade já vem muito acelerada, então aqui a gente desacelera. E nesse ambiente, todos os profissionais que são envolvidos com esse grupo, professora auxiliar, auxiliar de sala, coordenadora do projeto, supervisor, podem vir para esse espaço, observar as crianças e depois num momento posterior, a gente sai na nossa hora de atividade, senta junto e conversa sobre aquilo que a gente observou,
tece as nossas hipóteses sobre os processos de aprendizagem das crianças e pensa nas próximas estratégias de ação. Então esse é um diferencial do nosso projeto também, a docência compartilhada. É um projeto feito a muitas mãos, né? E é um momento de formação para os professores também. Nem terminaram de falar e olha quem entra para dançar. Te apresenta boi malhado, te apresenta devagar. Vem cá, meu boi, vem cá. Esse é o início da música do boi, né? Então, né, querida, isso aqui é a coisa mais linda que vocês estão vendo, né? A coisa mais rica, tudo direitinho. Olha aqui, ó, um capricho só, um capricho. Olha a delicadeza das coisas, rede, né? Os crochê, a coisa mais querida. Quando vocês quiserem vir, são muito bem-vindos, tá, queridos? Tá bom? A vó Lourdinha manda um beijo para todos vocês. A gente acabou de conhecer um espaço cheio de possibilidades, onde se manter presente é o mais importante, daí a riqueza desse projeto. Hoje em dia é quase inevitável nos mantermos desconectados. Mas o que acontece quando o mundo virtual começa a afetar a nossa saúde mental? No Educa Floripa de hoje, a gente vai falar sobre um fenômeno que tem impactado cada vez mais jovens, o FOMO. Quem nos explica é a psicóloga Regiane Souza. Bem-vinda, Regiane. Obrigada, é um prazer, né, contribuir com o Educa Floripa. Então a gente começa explicando que fenômeno é esse. O FOMO é uma expressão em inglês que traz o sentido de que ficar de fora, medo de ficar de fora ou medo de perder algo. E o que seria esse algo? Algo importante, que para aquela pessoa é necessário ou também divertido. E esse é um dos grandes problemas da atualidade, né? Quais os impactos de passar muito tempo conectado às redes? O impacto, ele é gerado no emocional, no psicológico, dentro dos relacionamentos. O que acontece? A expressão, ela já traz, né? Medo de. E o medo está dentro da ansiedade, que pode gerar também uma tristeza profunda, assim como uma depressão. E tem a questão de isolamento, para alguns casos. Por quê? Onde está o contexto dele? Redes sociais, entra também eventos sociais, a questão de conexão e de oportunidades. As características do FOMO é em cima desses pontos. Então eu preciso ser pertencente, eu preciso estar dentro disso. Então muitas vezes para a rede social, o que eu vou fazer? Eu vou me isolar de um outro lado, mas eu estou me sentindo pertencente àquela rede social. Então também gera o isolamento. Para outros casos, a necessidade de não conseguir dizer não, porque eu quero estar em todo o tempo sobre tudo que está acontecendo, porque é interessante, é importante, então eu preciso estar ali envolvido. Então gera esse impacto nessa questão também de relacionamento interpessoal. E é uma distorção, né? Uma mudança de percepção sobre o que seria viver. Para eles, não viver é estar fora dessas redes sociais, quando o mundo lá fora teria inúmeras possibilidades. Para eles é tudo muito inovador e a tecnologia ela tem avançado e com isso gera essa expectativa de que se eu faço parte disso, dessa rede onde eu posso ser promovido, aonde eu estou sendo visto e que na verdade não é. Então essa distorção vem daí, né? Os likes, tá? Quantos me seguem, mas isso não quer dizer que realmente você está sendo visto, porque muitas vezes as pessoas só passam e por nada curte e tá tudo bem. Então eles olham para aquilo, na verdade gera uma utopia, né, Luísa? Porque é uma necessidade de uma perfeição dentro de uma rede social, quando na verdade ali as pessoas só colocam o que querem, são cortes, né, daquilo que eu quero apresentar, daquilo que eu quero mostrar. E aí para o outro que está acompanhando, gera essa necessidade, esse impacto, uau, eu estou sendo visto, eu estou participando, mas participando de quê? Sobre o quê? E aí também há essa distorção de identidade, porque eu quero me parecer com, eu quero ser igual a. E aí a distorção, né, cognitiva, distorção emocional, ela vem sobre isso, né? Essa necessidade de estar o tempo inteiro ali respondendo algo e uma frequência, né, de ver toda hora um post ou quem curtiu o que eu coloquei. E aí você foge da realidade do dia a dia. Você sai daquele mundo que lá fora você poderia estar desfrutando muito, né? Deixar o celular em casa e poder sair para um passeio, para uma caminhada ou para a interação entre os amigos. Então cria-se essa distorção,
né, mais idêntica, né, de identidade mesmo, para depois, assim, combinar para outros pontos também. Doutora, é difícil identificar, mas em que momento o uso das telas deixa de ser um entretenimento e passa a ser um problema? É uma pergunta complexa, porque ela é muito subjetiva, Luísa. A gente precisa entender cada caso, cada necessidade, cada contexto. Mas podemos trazer alguns pontos que possam ser perceptíveis para ajudar os familiares ou com quem essa pessoa reside, né? Eu falei do isolamento. O isolamento é um fator muito importante, principalmente dentro de casa. Não quero mais sentar à mesa para fazer as refeições, né? Qualquer momento com a família eu também já não quero estar por perto. Então observar sobre isso é bem importante, porque é muito minucioso. Porque é só uma pessoa que é mais quieta, mais introspecta, eu quero ter o meu momento, quero ficar ali quieta, mas sobretudo, começa a perder interesse por coisas importantes também. Fazia um esporte, já não quero tanto ir mais para esse esporte. Gostava de estar num passeio específico, já começo a não querer mais. Então, observar esse tipo de comportamento vai além de só ser quem eu sou. Então, os pais precisam estar atentos sobre isso, sobre suas crianças, adolescentes, né? E começar a perceber e trazer assuntos. Importante também conversar sobre outras questões, o que está acontecendo, né? O que aconteceu na sua escola, o que você está pensando em fazer no dia de hoje. Tudo isso você, numa conversa, você consegue trazer algumas questões específicas. E aí os pais podem parar e pensar, meu filho está um pouco diferente. Na fala, no comportamento, na ausência. Então, dá para se perceber, né, através disso. Agora, dentro do consultório já é uma questão muito mais individual mesmo, de cada pessoa, cada caso, cada contexto de vida. Doutora, que mensagem a gente poderia deixar aí para quem se perdeu um pouco da realidade e está vivendo no mundo virtual? Então, a mensagem eu começo deixando para quem está muito mais envolvido, né, nessa questão do FOMO, para que se perceber, porque a gente conhece um pouco sobre quem somos e o que fazemos, sobre as nossas emoções. Se você percebe que está muito além do que lá fora está te desejando, te oferecendo, né, tente fazer uma pausa. Ou buscar ajuda dentro da sua família, dentro de com alguns amigos, ou até ajuda profissional. Porque tem muito mais a oferecer do que ficar simplesmente dentro, né, ali do seu quarto, ou mesmo às vezes em lugares mais tranquilos, fora, externo, mas que você continua ali no celular. Então isso gera um perigo muito grande para a saúde mental. Então se você está se percebendo nesse contexto, que está passando muito tempo além do que poderia ou deveria, se perceba. E se perceba também porque muitas vezes gera uma irritabilidade do nada, podemos dizer assim, né? Então isso seria um impacto, né? Então de você poder ter essa autoajuda, não conseguindo, mas percebendo que está diferente, busque ajuda dos familiares, busque ajuda também dos professores, porque somos uma rede, né? Podemos ajudar uns aos outros. A escola também prestar atenção, como que era aquele aluno, como ele está se comportando agora dentro da sala de aula, o que está acontecendo, ter essas conversas com os familiares, né? Se precisar mandar para os consultórios, né? Orientar para que possa buscar ajuda de uma forma geral, porque a internet, a rede social, ela é momentânea. Então, a vida lá fora, ela oferece muito mais. Né? Como diz um livro que eu gostaria até de mencionar para este momento, que chama Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman, onde ele escreveu lá em 2000, e ele vem para essa atualidade. Se a gente ler, ele vai, daqui 10 anos, vai trazer a mesma coisa. Ele fala dessa metáfora liquidez, que antes nós tínhamos uma sociedade muito sólida e estável. E hoje ela já é mais instável, líquida e que toda hora está em constância mudança. E será que precisamos estar nessa mudança o tempo inteiro? Então eu deixo, né, esse livro, caso queiram ler, e também essa informação. Será que precisamos agradar a todos a todo tempo? Será que precisamos estar dentro de uma rede social para saber quem sou, a sua verdadeira essência, o seu valor?
E se caso isso estiver sendo transformado, modificado, busque ajuda. Não tenha vergonha. E quem está por perto, que observe e possa orientar também. Olá! No Dicas de Leitura de hoje, nós temos aqui um entrevistado, um parceiro da Rede Municipal de Educação, que é o Bruno Pagani. Ele, junto com o Thiago de Mello, tem esse livro, esse primeiro título, de muitos outros que virão, O Sumiço da Tainha de Ouro. E é sobre esse livro e com essa produção que nós vamos conversar com o Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Então, obrigado, Valesca, pelo espaço. É uma alegria muito grande, né? Nós do Meu Boizinho, poder falar um pouco do nosso projeto. Bruno, então, nós temos essa parceria na Semana Municipal do Livro Infantil, que foi, há 3 anos atrás, começamos essa caminhada, essa trajetória literária na Rede Municipal de Ensino e no Clube da Leitura. E eu queria que a gente conversasse um pouco, então, sobre esse livro que foi o ingresso de vocês nesse nosso universo educacional nas nossas escolas. Então, Valesca, o Meu Boizinho, ele nasceu com esse livro, né? Esse foi o nosso primeiro produto do Meu Boizinho, isso foi há 5 anos atrás, em 2020. Então, a gente veio, eu e o Thiago, né, o meu sócio, a gente veio dessa área de publicações, né? A gente desde sempre, há 20 anos, trabalhamos com ilustração, com criação de livros infantis, de gibis e de cartilhas. E o Meu Boizinho foi uma ideia que nasceu muito assim de uma demanda familiar nossa, que a gente começou a ter filhos, nossos filhos, eu sou manezinho da ilha, tenho 2 filhos manezinhos, e como toda criança manezinha tem uma época que ela adora ver o Boi de Mamão, então ele começou a pedir para ver o Boi de Mamão em livros, na TV, desenhos, e a gente, como trabalha com isso, resolveu criar um projeto com esse intuito, de aproximar as crianças da nossa cultura. E o livro nasceu muito dessa vontade também, né? De mostrar Florianópolis para as crianças, mas de um jeito lúdico, de um jeito divertido, com essa nossa turminha que a gente criou. Então é uma alegria muito grande saber que, desde o começo, quando a gente lançou o livro, professores, escolas, quando conheci o livro, eles tinham uma aceitação muito grande, gostavam muito do livro, então a gente começou a entrar em escolas, né? Começamos a visitar, viemos aqui conversar contigo, né? Vocês foram uma grande parceira, uma grande incentivadora, né? Gostaram muito do projeto, então é muito legal de saber que esse livro ainda, né, depois de 5 anos, continua reverberando aí no coração das crianças. Então, Bruno, explica um pouquinho melhor para quem está ouvindo a gente. O Meu Boizinho é uma produtora cultural que tem diferentes projetos ou desdobramentos, inclusive agora um selo editorial, é isso? A gente sempre fala, Valesca, para as pessoas que o Meu Boizinho é uma multiplataforma infantil de cultura local. É um nome assim que às vezes a pessoa não entende, então a gente faz uma analogia que geralmente o pessoal entende. A gente fala que o Meu Boizinho é a turma da Mônica Manezinha, que a gente criou uma turminha mesmo, a gente, né, criou os personagens, todos baseados na nossa cultura local. Então temos personagens inspirados no Boi de Mamão, temos personagens inspirados na pesca, né, tem o Bacuri, que é filho de pescador, temos a bruxinha Catarina, que traz as lendas, né, das bruxas da ilha, enfim, temos o Didico, que é o pombinho, baseado na festa do divino. Então todos os nossos personagens são baseados nas nossas tradições. E o primeiro passo foi esse, foi criar essa turminha. E depois a gente começou a pensar de que forma a gente pode trabalhar essa turminha com a criançada. Então, o primeiro produto foi isso que eu falei, foi o nosso livro, né? E depois o nosso sonho sempre foi colocar eles no YouTube, né? A gente via muito, por causa que a gente tem filho pequeno, tem uma época da vida dos nossos filhos, quando estão pequenininhos, que eles adoram ver canais no YouTube tipo Mundo Bita, Galinha Pintadinha, né? Que são aqueles clipes animados com música. Então a gente pensou, quem sabe a gente faz, né, essa mesma ideia, só que a gente resgata as cantigas do Boi de Mamão e transforma em clipes animados musicais. Então foi isso que a gente fez. Então agora quem quiser procurar lá no nosso YouTube, no YouTube, por exemplo, a gente tem nosso canal, Meu Boizinho, e lá tem clipes animados com as cantigas do Boi de Mamão. Então isso é um braço muito legal do nosso projeto, né, que é esse conteúdo digital. Temos as nossas redes sociais, onde a gente consegue dialogar principalmente com as mães, professores, né, que entram lá no nosso Instagram para conversar com a gente. Temos uma área de produtos, a gente começou a ver que a criançada começou a ver o livro, a ver o YouTube e queria ter mais contato com a nossa turminha. Então a gente começou a criar brinquedos, hoje a gente também tem uma área de eventos bem legal, a gente tem vários eventos, então cada edição a gente vai num bairro diferente. A gente fez 6 edições ano passado e agora a gente vai ter mais 4 edições esse ano.
E também temos agora uma novidade, né? A gente fez agora uma nova edição do nosso livro, né? Uma nova tiragem. E a gente está lançando nossa própria editora, né? Que é a Cardápio Cartoon Editora. A Cardápio Cartoon é o nosso estúdio, nossa produtora, né? Onde a gente trabalha já mais há 20 anos. E ela agora também é a editora dos livros do Meu Boizinho. E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a narrativa, sobre a história, né, que compõe esse livro, e essa questão também das ilustrações que dialogam, né, dessa diagramação. Eu sei que vocês são artistas que já trabalham com a linguagem visual, já trabalhavam, mas como surgiu a história em si? Porque é uma parceria, né? Tu e o Thiago. Então, como a gente estava conversando, eu e o Thiago, nós somos sócios, né, na Cardápio Cartoon, que é um estúdio de ilustração, já há mais de 20 anos atuando aqui em Florianópolis. E no nosso trajeto profissional, a gente sempre trabalhou muito assim com criações de publicações, desde gibis, cartilhas e livros infantis. Mas nós sempre fomos só a parte de criação visual, né? A gente recebia o texto do livro pronto e a gente criava, né, o desenho, né? Aquele mundo visual do livro, né? Desde a parte da ilustração como a diagramação em si. E o Meu Boizinho é muito rico, assim, a gente sempre conversa, o Thiago, que ele nos possibilita trabalhar em várias vertentes, né? Não só a ilustração, que é o nosso carro-chefe, a gente adora desenhar. A gente sempre brinca que o Meu Boizinho nasceu de 3 amores que a gente tem. O amor pela nossa cidade, o amor pelos nossos filhos, pela nossa família e o amor pelo desenho. Então, é muito gratificante saber que algo que é uma paixão lá de infância, né? Tanto eu como ele, a gente cresceu junto. A gente é amigo há mais de 30 anos. A gente cresceu no mesmo prédio e lá no prédio a gente desenhava lá embaixo, lá do prédio. E é muito gratificante saber que a gente transformou essa nossa paixão de infância em profissão. E o Meu Boizinho veio materializar tudo isso, né? Não só a parte visual da ilustração, como nos possibilita, por exemplo, escrever um livro. Então, o Sumista da Tainha de Ouro é como se fosse a minha estreia, né? Como escritor, a história é minha, eu escrevi. E o Thiago me ajudou a ilustrar o livro, né? E o livro nasceu também dessa vontade, assim como o Meu Boizinho nasceu da vontade de mostrar a nossa cultura para as crianças de um jeito leve e divertido. O livro também nasceu dessa vontade, mas de mostrar Florianópolis em si, né? Então o livro se passa totalmente em Florianópolis, a história, né? Para quem não conhece a história, a Tainha de Ouro é uma estátua, né? Da Moreninha, a estátua some, a Moreninha chama a turminha para procurar onde foi parar essa estátua. E nisso eles vão passeando por Floripa, procurando essa estátua, né? Então cada capítulo do livro é uma região da cidade, e a gente aproveita esse mistério, né? Onde foi parar essa tainha, para apresentar para a criança cada região da cidade, né? O que tem na região sul, o que tem no leste, no centro, né? Fala dos pontos turísticos, dos costumes de cada região da cidade, e a criança fica envolta naquele mistério, que ela sabe onde é que foi parar a tainha. E nisso a gente mostra a cidade para a criança, tanto que no meio do livro a gente tem um mapa ilustrado, né, com todas as regiões, para a criança também começar a se situar, a conhecer a cidade. Então o livro nasceu muito disso, assim, da criança já, desde pequena, conhecer Florianópolis, conhecer a nossa cidade e valorizar ela. E Bruno, projetos futuros na área literária? Vocês têm outros planos aí de escrita? Então, esse ano, Valesca, a gente tem várias novidades pintando aí no Meu Boizinho. A gente tem um lançamento, na verdade não de um, mas de 2 livros novos, que a gente conseguiu recursos, né, para lançar mais 2 livros. O primeiro provavelmente vai ser o livro chamado Peri Conceição. E agora uma novidade que a gente soube há pouco tempo também, que a gente conseguiu aí mais um recurso para lançar o segundo livro da série do Sumiço, que se chama O Sumiço do Divino Didico, que é o nosso passarinho, né? Porque a ideia do Sumiço é ele ser uma trilogia. Esse primeiro, a história se passa em Florianópolis. Já o segundo livro, esse que a gente vai lançar esse ano, a história se passa no estado, em Santa Catarina. Vocês têm sido pessoas incríveis e é tão especial quando as crianças veem todo esse processo, né, entendem como podem também, através da questão da imagem, escrever, pensar em narrativas. Isso é muito especial. E aguardamos então para continuarmos fortalecendo essa nossa parceria. Muito obrigada. O Educa Floripa de hoje mostrou que, entre tantas possibilidades, estar presente é uma escolha poderosa. Seja no ateliê, na convivência ou no cuidado com a nossa saúde emocional. Eu espero você no próximo programa. Até lá!